Olá, estudantes! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Esse é mais um vídeo da série Grandes Obras Literárias Brasileiras. O que você vai encontrar aqui nessa playlist, nessa série, tá? Os grandes clássicos, pessoal. Ou livros que sua professora da escola já pediu em literatura, ou livros que já caíram no vestibular, ou livros que nesse ano que você está assistindo aqui, com certeza vai ter algum do meu canal que já está no vestibular desse ano. Aqui você encontra mais de 100 resumos de livro, mais de 100 livros resumidos aqui, tá? E a gente já vai para uma aula agora sobre a obra Brás, Bexiga e Barra Funda, uma obra especialíssima, uma obra diferenciada. Ela fala sobre a imigração, principalmente italiana aqui no Brasil. Então, se você vai fazer uma redação sobre migração, sobre xenofobia, sobre construção, sobre desenvolvimento e industrialização do Brasil no século XX, nossa, vários temas, com certeza esse livro aqui é importante para você. Então, pega papel e caneta, nossa aula vai ser super organizada. Já vou apresentar para você quais vão ser os bloquinhos dessa aula, então cola o olho e vem para a aula. Seguinte, pessoal, primeiro parte da aula, eu vou te dar aquelas informações técnicas que a professora de literatura vai pedir, que aquela prova que vai cair esse livro também vai pedir. Ela vai querer saber qual é o tempo da história, qual que é o local, qual é a fase literária, né? Qual que é o estilo de época que ela faz parte. Então, essas informações técnicas, tá? Depois eu vou com o enredo, eu vou com a historinha, eu vou com aquela espinha dorsal, digamos assim, professora, se eu tivesse que falar a mensagem mais importante desse livro, a parte da história mais importante, qual seria? É essa espinha dorsal, no mínimo, que você vai sair daqui prontinho, tá? E depois disso a gente vai para aquela análise, qual que é a mensagem, qual que é a crítica, qual que é a análise que esse livro quer trazer dessa sociedade, desse conto aqui no momento, tá bom? Então a gente vai para essas três partes da aula. Pegou papel e caneta? Tá concentrado aqui? Então vem comigo, olha só. Essa obra, Brás, Bexiga e Barra Funda, são três bairros aqui do município da capital de São Paulo. É escrito pelo Alcântara Machado em 1927. Então, ó, se você já ligou as ideias aí, nossa, modernismo foi em 1922, a Semana da Arte Moderna? Sim, ele é da primeira fase do modernismo. Esse é o estilo de época literária. Tudo bem até aqui? O que você vai ver predominar é a terceira pessoa, tá? O foco narrativo, terceira pessoa. O que você também vai ver bastante predominando aqui são centros urbanos, tá? Nunca você vai ter um ambiente rural, é sempre um centro urbano e sempre vai estar versado nesses três municípios. Principalmente, ó, vai ter a Rua do Oriente, que fica lá no Brás, vai ter a Rua do Gasômetro também, que fica lá no Brás. Então você vai ter alguns momentos que ele vai indicar até o nome da rua desses bairros, tá bom? Outra informação aqui, são 11 contos, pessoal, 11 contos que inicialmente o Alcântara Machado, ele é formado em Direito, tá? Mas ele foi por muito tempo jornalista. Detalhe, ele faleceu novo, aos 34 anos, novíssimo, né? Ele foi por muito tempo jornalista, então esses contos são histórias, são baseados em histórias reais que estavam noticiados no jornal. Olha só que interessante. Aquelas notícias que ele viu no jornal que mais ele chamava a atenção dele, ele construiu essas narrativas aí. Óbvio que em algum momento ele vai colocar ali uma porção de fato fictício, né? Então ele vai pegar uma história real e vai florear ela com um pouco de ficção, entende aqui? É isso mesmo. Então ele vai formar esses 11 contos, tá? Então inicialmente são notícias de jornal que ele organizou, compilou aí nesse livro, tudo bem? E para você entender, é basicamente um cotidiano do imigrante italiano aqui na cidade, no município, na capital de São Paulo. Ô louco, meu! Então, resumindo, a história é essa, tudo bem? Bom, informações técnicas aí, ó, tempo, local, estilo literário, foco narrativo. Então, informações técnicas repassadas, agora venha para a nossa historinha, venha para a nossa espinha dorsal. Bom, olha só, o livro ele é dividido, são 11 contos dividido em três partes, tá? Desses bairros que você tem no título, Brás, Bexiga e Barra Funda. Pessoal, esses três bairros aí, só para você entender, eles têm bastante colônias, né? Assim, bastante bairros, assim, e regiões que são muito povoadas por descendentes de italianos principalmente, ok?
E eu vou começar aqui com um conto, um dos mais importantes aí, Gaetaninho. O conto Gaetaninho, olha só, fala de um garotinho, né, que ele sonha em andar de carro, sim, ele sonha em andar na boleia de uma charrete, olha só, de estar ali direcionando, né, os cavalos ali, os bois ali na boleia da charrete. Ou então de andar de carro mesmo naquela época. Bom, e ele tá lá imaginando um dia andar nessa boleia, até que ele começa a história falando que ele tá ali do lado da pessoa que está dirigindo. Olha só, do lado da pessoa que está dirigindo e tá numa charrete, a charrete tá bonita, só que quando ele se dá conta, ele tá no enterro da tia dele. Sim, é o enterro da tia dele, aquela charrete. Errou feio, errou rude. Perdão, aquela charrete está levando o caixão da tia dele, olha só. Mas aí ele ouve um grito, sim, a tia dele gritando ele. Como assim? Era um sonho, pessoal, era um sonho. Ele tinha tanta vontade de andar na boleia de uma charrete que ele estava sonhando e aquilo só seria possível num velório. Aí ele conta pra tia dele, a tia dele fica super mal, fica preocupada, meu filho, será que eu vou morrer? Não sei o que tem, ele fica com remorso, aí fala, não tia, eu acho que eu me enganei, eu acho que era a morte do acendedor de lampião. Enfim, ele tenta ali contornar a situação, né? Aí, mais um pouquinho, ele vai pra rua, vai brincar com o amigo dele, o Bepino, vai brincar lá com a menina dele, conta a história pro amigo dele, o amigo dele fica morrendo de inveja, porque também quer andar de charrete, né? Também é ali, nunca nem teve a oportunidade de tocar num carro, de entrar num carro, até que estão lá brincando de bola. E aí a bola sai ali, né, do limite do campinho, vai pra rua, ele vai correr, pegar a bola todo animadinho e ele é atropelado. O nosso Gaetaninho é atropelado. Ele falece e ele é levado num caixão para o seu velório. E quem está na boleia dessa charrete é um amigo dele, Bepino. Pessoal, esse conto é uma folha e meia, quase 2 folhas ali. É um conto bem curtinho, mas o que ele passa pra gente a história. Aí você imagina quantos imigrantes nesse momento, quantas crianças aí em uma situação meio humilde ali, né? Normalmente quando chega um imigrante numa outra região, ela tenta buscando se consolidar num trabalho, consolidar, arrumar ali uma residência fixa, né? Então chega numa condições muito humildes. Então olha o sonho do garotinho e olha como que ele faleceu. O próximo conto aqui, para quem gosta de futebol, é uma ótima pedida. Gol na trave, gol na trave, gol na trave, gol! Bom, é um clássico aí do futebol de São Paulo, tá? É Corinthians e Palestra. Sim, nesse tempo em que o Palmeiras, atual, né, chamado de Palmeiras, ele é chamado de Palestra Itália. Ah, graças a Deus! O título inicia como Corinthians 2, Palmeiras 1. Bom, entendi que os palmeirenses não gostaram, né? É um momento de fúria. Percebeu-se que errou e que errou feio. Começa mais ou menos assim, ó. Miquelina, ela namorava Baggio. Baggio, ele é jogador do Corinthians, ok? Só que aí, numa briga, numa discussão, enfim, eles terminaram. Ela passou até a não frequentar mais um baile, uma casa de shows que tinha no Bexiga, para não ver justamente o Baggio, tá? Porque ele morava por ali, estava sempre por ali. E ela sempre frequentava jogo, tinha bastante amigo da região, e ela começou a conhecer um outro rapaz chamado Rocco. Sim, o Rocco, ele era jogador do Palestra Itália, tudo bem? Ah, graças a Deus! Bom, e ela sempre ia torcer, sempre ia lá, já gostava de futebol e tinha ainda o namorado jogando, então para ela uniu o útil ao agradável, né? Ia torcer pelo namorado e também ia ali no tempo de lazer dela. Até que chegou um dia de clássico, enfim, Corinthians e Palmeiras. O jogo estava ali, pessoal, empatado, tá? Quem tinha feito um gol, inclusive, era o Rocco. Olha só que interessante. O namorado dela tinha feito o gol e estava empatado. Então ela estava por enquanto feliz, né? Bom, até que dá o pausa para o segundo tempo. Aí ela conversa com o Rocco, tá? E fala, olha, o Baggio tá aí. Você tem que quebrar o Baggio, tá? Quebra ele, que não é para ele fazer gol, não. Ele é perigoso, ele é perigoso. Perigoso de bom jogador, né? Fica de olho nele e na primeira oportunidade quebra esse cara. Seguinte, o Rocco falou, é comigo, deixa comigo. Aí o segundo tempo voltou, tá o Rocco lá jogando. Pessoal, quase no finalzinho, jogo empatado, quase no finalzinho, faltando ali 10, 5 minutos para acabar o jogo. O que o Rocco faz? O Baggio tá lá dentro da área do Palmeiras, tentando fazer gol, enfim, e o Baggio vai e dá uma canelada nele.
Afinal de contas, dentro da área, canelada, então, é penalidade máxima, exatamente. Penalidade máxima, pênalti marcado. Quem vai bater o pênalti? Obviamente, o Baggio, o ex da Michelina. Não era pro Rocco ter quebrado ele, não era pro Rocco ter dado um jeito de ele sair do campo, de ele ficar mal, enfim. E aí o que acontece? 2-1 Corinthians. Quem faz o gol da vitória contra o time do coração da Michelina? Já avisei que vai dar merda isso. O Baggio, o seu ex-namorado. Ela fica brava com o Rocco, ela fala, era pra você ter quebrado ele, você ainda vai e faz um pênalti, olha só o que você fez. Ela fica brava com o Rocco, briga com ele. E sabe aquele bailinho que ela não ia mais, porque normalmente ela ia contra o Baggio? Agora ela já combina com a amiga dela. Escuta, quando você for no baile, você me chama que a gente vai junto. E assim termina a história. Bom, ele também coloca aqui o quanto que o imigrante, né, também influenciou até a nossa cultura. Afinal de contas, você tem um time aqui de São Paulo que ele foi fundado aí por italianos, ok? Agora eu quero mudar a página e vou para outro conto chamado Sociedade. Esse é um dos contos, assim, pessoal, mais interessantes. Vamos lá. Sociedade é o seguinte, ó. Tem um vendedor de batatas e ali é uma profissão informal, né? Que é um italiano, ok? E tem uma senhora que tem uma filha muito linda. Linda a filha dela. Bom, e toda vez ela passa lá para comprar algumas batatas, enfim, fiado, hein? Ela compra fiado as batatas. E o vendedor de batatas se encanta com a filha dela. Mas se encanta, que menina linda. Ainda mais é italiana, que nem eu, se encanta e se apaixona por ela. Quer tentar, tem um lance ali, um namorinho com a garota, mas a mãe não deixa, hein? A mãe não deixa, afinal de contas, minha filha é um vendedor de batatas. Ele não tem nenhuma profissão, ele não tem tradição nenhuma nessa cidade. Mas ela também não tinha, porque ela comprava batatas fiado dele. Aqui ele coloca a gente para pensar. Quem, digamos, está numa situação mais delicada? Aquela pessoa que compra batata fiada, né? Que não tem nem dinheiro para comprar as batatas, para comprar a comida. Ou aquele que está lá vendendo suas batatas, fazendo seu comércio, que está lá atrás do seu ganha-pão, que está lá se movimentando, né? Fazendo suas vendas. Quem é que está pior nessa situação? Até que no desenlace da história, o vendedor de batatas acumula uma graninha, fica sócio de quem? Do pai da garota. Do pai da garota pelo qual ele era apaixonado. Obviamente ele já fez isso com uma segunda intenção, certo? Enfim, fica sócio do pai, por isso que é chamado sociedade, tá? A ideia aqui de sociedade empresa, porque ele se associou ao pai para ter uma empresa lá, o pai da garota, né? E a ideia de sociedade, tipo essa sociedade italiana, olha só. Então, aí agora ele fica rico, ele tem dinheiro, ele tá com acúmulo de dinheiro e a mãe agora deixa a garota se casar com ele. Aqui ele também faz uma crítica, tá? Essa ideia de que os próprios imigrantes, também acabam tratando o outro assim de forma diferenciada, com um certo preconceito. Você entendeu aqui? Bom, tem vários contos, agora eu vou contar o último, que também é um dos mais emblemáticos. Digamos que passa aquela espinha dorsal, tá? O nome do conto, olha só, é Nacionalidade. Bom, imagine aí que tem um descendente de italiano chamado Tranquillo Zampinetti. Sim, Tranquillo Zampinetti. Ele chegou aqui, ele era um barbeiro, tinha lá a barbearia dele, trabalhava muito bem, as pessoas gostavam muito dele, era aquele típico italiano, falava alto, animado, estava sempre feliz, agitado, ele tinha uma boa carisma com as pessoas, juntou dinheiro durante um tempo, teve 3 filhos aqui, pagou faculdade de direito para os filhos, estavam em ótimos colégios, ele até acumulou dinheiro, tinha mais prédios, comprava mais imóveis, enfim, o cara tava benzão. Você é o bichão mesmo, hein? Tava aqui, digamos, há quase uns 20, 30 anos já aqui em São Paulo, instalado ali em São Paulo e todo mundo conhecia ele do bairro. Sabe aquela pessoa, aquele morador que é o mais antigo ali, todo mundo gosta, ele já tem uns bens, enfim, é esse típico aí morador. Aí, pessoal, é o seguinte, ele até tenta, tá? Tem um período que a Itália tá lá, né? Imagine, Segunda Guerra Mundial, ele tenta se alistar, a família desacredita dele, fala, imagina, você tá brincando, tá biruta das ideias, fica aqui com a gente, imagina aí agora se alistar, mas não, sabe, ele tinha aquele sentimento da Itália, aquele sentimento de patriotismo que os filhos não tinham, os filhos nem falavam italiano, inclusive era um sentimento de maior desgosto dele, o motivo de maior desgosto era porque os filhos não falavam italiano, enfim, segura aí a ideia. Bom, até chegou um tempo, tá, os filhos se formam e daí passa aquela ideia de ele ir lá, né, lutar pela Itália, ele até se alista, tá? Enfim, passa um tempo ali e aí chega a velhice dele, a mão dele começa a tremer, ele já não consegue mais trabalhar, ele tem que fechar a barbearia, os filhos já estão formados, ele fica com aquele sentimento, sabe? De que eu já não faço mais parte disso, já não sou mais útil, até que, olha só como que termina o conto, o filho dele que faz direito,
entra com uma solicitação para pedir a nacionalidade dele, para que ele seja nacionalizado como brasileiro. Olha como que termina o conto. Então, assim, imagina, né? Os filhos dele talvez não tinham o sentimento deles, mas talvez também queria que ele se identificasse um pouco com essa região aqui, porque afinal de contas os filhos deles nasceram aqui no Brasil. Então, a nacionalidade, a identidade dos filhos era ser brasileiro e queria que o pai também, assim, sabe, se ambientasse aqui, que um pouco desse coração aí também deixasse um pouco de, digamos, sangue brasileiro entrar, sentimento brasileiro entrar, e assim termina o conto. Bom, todos os contos, eu falei aqui alguns, mas todos os contos você vai ver bastante movimento urbano, ou seja, a construção dessas cidades aí no período de industrialização brasileira. Você vai ver bastante essa ideia do italiano como uma pessoa animada, como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa feliz, alguém enérgico, sabe? Que não é ninguém apático, não, que gosta, que tá aqui para construir. É legal essa ideia que o Alcântara Machado coloca para essa imigração, porque normalmente os imigrantes eles sofrem bastante xenofobia, eles sofrem bastante preconceito, eles têm grandes dificuldades de entrar no mercado de trabalho. E detalhe, tá? Quando os europeus em geral, mas especificamente os italianos chegaram no Brasil, eles chegaram no momento da industrialização. E quem sabia operacionar essas máquinas, porque a Revolução Industrial surgiu lá no final do século XVIII. Então quem já estava 100 anos trabalhando com essas máquinas e sabiam e tinham conhecimento técnico-científico? O italiano. Então eles chegaram aqui, pessoal, e usaram e abusaram, sabe, desse conhecimento técnico-científico que eles tinham, ou então dessa versatilidade, porque a industrialização lá já estava pegando desde o final do século XVIII, e aqui a gente começou a falar de industrialização mesmo firme no comecinho do século XX. Então eles chegaram aqui, digamos assim, com bastante experiência, com bastante vivência, então foi um momento, digamos, de ele ajudar a construir essa nação, mas também de eles buscarem a ascensão social. Se você verificar, além da questão de identidade, ascensão social, ideia de nacionalidade, eles buscam, digamos, se validar aqui, sabe? É como se, olha, eu que sou um imigrante, eu também tenho valor e eu também consigo construir muito aqui. Tanto que você vai ver time, você vai ver empresas, você vai ver marcas. Tem momentos que uma característica do nosso Alcântara de Machado, tome nota aí, é que ele é bastante objetivo, bastante direto, tá? Você vai ver dentro dessas narrativas que tem alguns momentos que ele fala alguns bordões, algumas gírias, alguns maneirismos italianos. Ou seja, a ideia é cultuar essa identidade, respeitar essa identidade, mas também colocar, olha, ele tem uma vontade de se identificar com esse povo brasileiro e também construir e deixar aqui as suas raízes no Brasil. Bonito, hein? E afinal de contas é isso que ficou, né? Você vê isso na culinária, você vê isso na cultura, você vê isso na política, você vê isso no financeiro, na economia, né? Como eu te falei para você, várias empresas, várias instituições que tiveram a fundação pelas mãos dos italianos. Então já sabem, né? Se você tem alguma redação aí falando de minoria social, de educação, de tecnologia, de xenofobia, você tem essa obra muito importante, uma das mais diferenciadas, porque é uma das poucas, uma das raras, que fala sobre a imigração especificamente italiana, tá bom, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante, se você saiu dessa aula com algumas ideias clareadas, com outra visão sobre principalmente o livro e, por que não, a imigração italiana, divide esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga, sabe? Aquele que também estava precisando, aquele professor que você gosta dele, que você sabe que ele vai gostar desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com ele também, tá bom? E comenta aqui algum outro vídeo que você gostaria de ver resolução por aqui, tá? E lembrando, as inscrições para o curso de redação estão abertas, tá? Aqui no link ou no link da bio, algum lugar tem algum link aqui, onde quer que você esteja vendo esse conteúdo, porque a gente distribui ele em todas as plataformas. Algum lugar tem algum link aqui para você entrar em contato com o nosso curso e mandar ver. Esse conteúdo que você está vendo aqui, digamos, é um recorte do que você tem uma vasta imensidão lá no meu curso, tá bom, pessoal? Tudo isso para você elevar o seu nível de estudos, o seu desempenho nos estudos, tá bom? Agora sim, muito obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.